Boa tarde, Mauro. Boa tarde, professora Isabela. Boa tarde, prezado Ronilson. Bom, então, como você fez, vamos separar as coisas. Foi decretada a prisão preventiva, a prisão acautelatória, que é uma prisão que é sempre informada pelo princípio constitucional da necessidade. Então, essa prisão foi decretada aonde? no processo, no processo, com denúncia já recebida, onde Eduardo Bolsonaro foi denunciado e é réu no quê? Em quais crimes? Em coação no curso do processo, violação ao Estado Democrático de Direito. É esse processo que gerou o quê? A prisão preventiva do Bolsonaro. Mas vai se dizer, mas ele não é réu nesse processo, mas ele é suspeito nessa apuração. Por quê? Porque ele é o beneficiário de toda essa atividade de lesa pátria que o filho Eduardo está a realizar nos Estados Unidos. Colocado isso, vamos no que o Moraes trabalhou, Mauro. Então, veja, a Polícia Federal informou ele na madrugada de dois fatos. O primeiro fato, que houve violação da tornozeleira eletrônica. E agora já se sabe de que forma ele, Bolsonaro, teria usado um instrumento peculiar para abrir a tornozeleira e dela retirar apenas, atenção, apenas o componente que dá a localização e aciona sonoramente o setor de acompanhamento. Então, ele estava tirando o dispositivo, ainda que não tivesse arrombado totalmente a tornozeleira. Ora, esse é um fato que foi levado a Moraes. O segundo fato era da vigília que estava marcada para hoje, sábado, e uma vigília junto ao domicílio do Bolsonaro e ao domicílio que lhe serve como prisão. Qual era a meta? Como se construía esse plano bolsonarista que foi dado pela Polícia Federal de fuga? Haveria a vigília, uma grande quantidade, enorme, uma multidão na frente da casa do Bolsonaro, e o que ele iria fazer já livre do dispositivo da tornozeleira, aquele que dispara, que chama atenção. O Bolsonaro iria fugir. O Moraes trabalhou com isso, trabalhou com esses indicativos e com essas suposições. Está bem colocado? Deu para entender até aqui, Mauro? Tudo tranquilo. Eu acrescentaria, Mairovitch, que o Alexandre de Moraes também alega nesse despacho dele a questão de que outras pessoas ligadas ao bolsonarismo fugiram do país, como a Carla Zambelli, como o próprio Eduardo Bolsonaro e o Alexandre Ramagem também, que foi descoberto agora essa semana lá em Miami. Mas fora isso, sem nenhum reparo, Mairovitch. Perfeito. Então, vamos acrescentar aí. Aquele dia que ele, com o risco de ser decretada a prisão preventiva dele, ele foi dormir na Embaixada da Hungria. Se Isso, fosse também. decretada a prisão, ele já estava lá em asilo. Então, tudo isso foi colocado na decisão do Moraes e que são os motivos. Agora, o ponto fundamental, atenção, fundamental, fulcral, como dizem os juristas, é o seguinte: ponto fundamental, fulcral. E gira em torno da necessidade da prisão preventiva e da moderação com relação ao Moraes. Primeiro lugar, essa vigília poderia ser proibida? A vigília em Sim, si, poderia ser a proibida. vigília poderia Então, ser proibida. Uhum. sim. Então, me parece que
deve-se isso ser considerado pelo Moraes. Segundo, a necessidade dele apurar e apurar bem o que houve com o episódio da tornozeleira eletrônica. Até porque, Mauro, não abrir brechas, como por exemplo, olha, eu estava tendo uma alergia, ora, isso estava me incomodando, ora, eu tive um surto psicótico de quebrar tudo, a tornozeleira. É, percebe que o Moraes precipita, se precipita numa decretação quando ele deveria verificar, ora, quem é que estava próximo à casa do Bolsonaro? Existia um plano de fuga com automóveis, como ele iria sair dali? Ou seja, o que eu quero dizer, Mauro, veja bem, é que com um golpista como o bolsonarista haverá sempre risco de fuga. Ele sempre vai querer fugir. Mas a cautela, a boa cautela, tem que mostrar o quê? Não suposições, mas a verdade real, a verdade concreta. E caberia ao Moraes mandar apurar isso, verificar isso de uma maneira mais profunda, mais forte, com lastro de suficiência. Mauro, o que eu chamo a atenção é que o Moraes, infelizmente, eu não estou dizendo que ele não tenha razão com relação à fuga do Bolsonaro, que é sempre um risco, mas o Moraes entra, vamos usar uma linguagem futebolística, na mesma pilhagem, na mesma pilha que o Bolsonaro. Então ele dá sempre brecha para o Bolsonaro se vitimizar. Veja que já existe uma manifestação do Trump.